É o diácono, né? Desculpa, o presbítero é o presbítero Antônio. Ele disse que agora eu perdi o medo. Mas quem foi que disse que falar de Deus a gente perde o medo? Muito pelo contrário. É uma responsabilidade muito grande a gente poder falar um pouco daquilo que Deus tem feito em nossos corações, em nossas vidas. Na verdade, é uma responsabilidade e também um privilégio poder aprender mais e também poder mostrar para os irmãos aquilo que Deus tem feito em minha vida e também na vida da igreja. Eu quero agradecer a oportunidade que a igreja tem me dado de poder trazer um pouco da palavra dele neste momento. E também agradecer aos irmãos pelo apoio, pela recepção, pelo amor que eu sei que eu encontro aqui. Aqui é a minha casa, minha vida. Né? Então eu louvo a Deus pela vida de cada um. É muito bom poder voltar à minha casa e ter essa recepção que vocês me dão. Então, muito obrigada mesmo. E que Deus continue a abençoar a vida da igreja. A igreja se entende de uma forma do Senhor mesmo. Me abençoado, me acolhido e me tratado como a palavra de Deus manda. Né? Então, muito obrigada mesmo pelo apoio. E hoje nós vamos poder falar um pouco da palavra de Deus, naquilo que Deus tem feito, né, em nossas vidas e na vida daquelas pessoas que se colocaram à disposição para aquilo que Deus queria fazer e também aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. A gente vai estar falando hoje sobre a alegria do Senhor. Eu queria pedir aos irmãos que se colocassem de pé e que pudessem abrir as suas Bíblias em Filipenses 4:4. E a gente vai poder falar sobre essa alegria no Senhor, que tem nos abençoado, que tem transformado as nossas vidas em tempos difíceis. Eu vou ler, em seguida eu queria que os irmãos também pudessem estar lendo depois de mim. Filipenses 4:4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Agora os irmãos, em nome de Jesus. Vamos todos juntos novamente? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Podem sentar. A gente pode observar no capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, no qual essa carta é uma carta de exortação, na qual o apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipenses, na qual ele viu que tinha um problema de relacionamento, um problema pelo qual as pessoas não, duas pessoas ali não conseguiam desfrutar daquilo que outrora havia conseguido diante de Deus. E, assim, são pessoas que tomaram a postura diante de Deus. Muito obrigada, Marcos Paulo. São pessoas que tomaram a postura diante de Deus, como a gente aqui mesmo, que resolveu ouvir o chamado de Deus, resolveu ouvir aquela palavra salvífica e pediu a Deus: Deus, eu dou espaço que você entre no meu coração, eu dou espaço que você habite em minha vida, eu dou espaço que você mude. E o apóstolo Paulo deu esse espaço para que Deus adentrasse em seu coração e pudesse transformar a sua vida. Mas ali o apóstolo Paulo, no versículo 2 do capítulo 4, ele está exortando a Sintique e Evódia, pelo qual elas estavam vivendo um problema de relacionamento interpessoal. E ali ele quis mostrar para elas que elas viviam hoje uma realidade diferente, uma realidade pela qual elas precisavam, mesmo em meio às dificuldades, meio aos problemas, elas precisavam enfrentar os problemas e reconhecendo que Deus, que é a que sustentava, Deus é que estava trazendo para elas a alegria que excede todo entendimento. O apóstolo Paulo aqui, ele estava preso. Muitos que conhecem, né, a história do apóstolo Paulo. Quem quiser conhecer um pouco mais, pode ler o livro de Atos, pelo qual fala dos Atos dos Apóstolos. Né? O apóstolo Paulo, se a gente quiser informações sobre ele, está ali no livro de Atos dos Apóstolos. Então, o apóstolo Paulo, ali, ele escreve no momento de cárcere, no momento de prisão, onde ali ele estava aprisionado, e ali, ele no Senhor, ele encontrava força, e no Senhor, ele encontrava alegria. E quando a palavra de Deus fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Isso não é um substantivo, isso é
verbo. Então, isso aí está no imperativo. Então, Deus, isso é uma ordem. Deus estava dizendo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo, recebendo de Deus essas informações, ele pôde passar. E ele quis mostrar para as pessoas e para nós, que a palavra de Deus ela é atemporal. Ela teve resultado antes, tem hoje, e é como se fosse uma linha reta. Então, teve resultado antes, tem hoje e terá eternamente, porque o nosso Deus é um Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Então, o apóstolo Paulo ali ele estava dizendo que vocês precisam tomar uma posição, vocês precisam ficar alerta. Alegrai-vos no Senhor. Dificuldades vêm, problemas vêm, mas alegrai-vos no Senhor. Não há coisas impossíveis para Deus. Um dia a gente deu um passo à frente, um dia a gente disse assim, Deus, a partir de hoje, eu não quero mais viver sem ouvir a Tua voz, sem ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para mim. No dia 19, né, na próxima semana, eu vou estar trazendo uma palavra pela manhã, né, um estudo pela manhã, e Deus, assim, Ele tem falado muito ao meu coração com relação ao apóstolo Paulo. E, assim, o apóstolo Paulo, ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu aquilo que Deus tinha para ele, e a voz de Deus ele tem um poder tão grande que ele transforma, e ele não transforma de fora para dentro, ele transforma de dentro para fora. Então, a transformação do Senhor, ela é plena. Então, a alegria do Senhor, ela tem que ser ela tem que nos fortalecer em tempos difíceis. No Senhor, a alegria é um estado de plenitude. Repete comigo. A alegria no Senhor é um estado de plenitude. Diz para você mesmo agora. Alegria no Senhor é um estado de plenitude. Que alegria é essa? Nós vamos ver agora 4 bases que falam desta alegria. Esta alegria que é do Senhor. A primeira base é a base da paz. A paz, meus irmãos, que Deus dá para cada um de nós é uma paz plena. É uma paz que está acima de qualquer circunstância, que está acima de qualquer dificuldades que a gente possa ter. E essa alegria ela é ultra circunstancial. Então, assim, ela está além das circunstâncias que a gente pode viver. E por muito pouco o nosso arco inimigo tem feito com que a gente perca, né? Tem roubado aquilo que Deus tem dado para cada um de nós. Tem roubado a nossa paz. E a paz que Deus dá para cada um de nós tem que ser algo pleno. Então, assim, hoje em dia, qualquer coisa tira a nossa paz. Quando a gente faz um concurso público, né, a gente se dedica, coloca ali dinheiro, investe, né, e ali quando a gente vai fazer a prova, parece que dá um branco, dá uma elipse mental, a gente esquece tudo, parece que nada do que a gente estudou a gente consegue absorver. E ali a gente não passa, a gente perde a paz. Se porventura a gente já chegou assim, já passou dos 30, está chegando nos 40, e assim, é muito mais difícil do que as pessoas que começam a trabalhar agora, perde o seu emprego, depois de muitos anos no emprego, e você já tinha um estado que já estava estável no seu emprego, você perde, e aí daqui que você consiga um outro emprego, você acha que aquilo é impossível. Então, por muito pouco, a sua alegria, a sua paz ela é roubada, né? Então, se você está em casa e falta o alimento, falta a provisão, você perde a sua paz. Se você faz faculdade, você estuda, se empenha, você não consegue passar em 2 ou 3 disciplinas, aquilo tira a tua paz, porque você se empenha, você estuda e são anos estudando, né? Aquilo tira a sua paz. Então, se você abre um negócio e você não consegue levar o negócio até o final, aquilo tira a sua paz. A briga conjugal tira a sua paz. A dificuldade em criar seus filhos tira a sua paz. Então, assim, por muito pouco a gente perde a paz. E quando o apóstolo Paulo fala, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele não está dizendo alegrai-vos no emprego que você possa ter, no melhor carro que você possa ter, na melhor profissão, o melhor português que você possa ter, a eloquência que você possa ter, o seu comportamento diante das pessoas que você possa ter. Isso não pode deixar você acima ou abaixo. Você precisa ter a paz
que excede todo entendimento. E essa paz só Deus pode te dar. Só Deus, Ele te dá essa paz. E essa paz você só pode alcançar no Senhor. E o apóstolo Paulo ali, ele tinha toda a moral para falar isso, no qual ele estava vivendo um momento difícil da sua vida. Ele na prisão, ele pôde ter essa paz em escrever a carta e dizer para aquele povo, para aquelas duas pessoas: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, para que a gente possa ter alegria no Senhor, a gente precisa ter paz. E a circunstância não pode tirar isso nem de mim e nem pode tirar isso de você. A segunda base que a gente pode ter é a base da felicidade. A felicidade, a gente pode ver no original, ela fala de algo, ela significa idonímia. A gente às vezes amém. A gente às vezes colocamos a nossa felicidade no dinheiro. Quando a gente tem dinheiro, a gente é feliz. Quando a gente tem dinheiro, a gente consegue ter um bom plano de saúde, a gente consegue ter um bom carro, a gente consegue ter amigos, a gente consegue ir em bons restaurantes, em bons lugares, a gente é bem visto na sociedade porque a gente tem dinheiro. E o dinheiro tem feito com que a gente perca a nossa essência. O dinheiro tem feito com que a gente perca a nossa felicidade, que é a felicidade que está no Senhor. E eu continuo dizendo aos irmãos, o apóstolo Paulo estava ali em um momento no qual era um momento difícil que ele estava passando. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele já tinha sido preso, já tinha sido deixado durante 10 anos, esquecido durante 10 anos em Tarsos. Ele já tinha sido esbofeteado, ele já tinha sido picado pela serpente, ele já tinha passado por momentos bastante difíceis. E ele não perdeu a paz, ele não perdeu a felicidade, porque a alegria dele estava no Senhor. Em que tem sustentado a sua alegria? No que tem sustentado a sua paz? Será que é nas coisas seculares? Será que é nas coisas que o mundo te dá? Será que é nas coisas que o mundo me dá? Será que é isso que tem sustentado a nossa alegria? A nossa paz tem sido temporal ou ela tem sido permanente? Porque a paz e a alegria independe do estado em que você está, se você tem a plenitude do Senhor. Então, quando você tem um encontro com Deus, você não pode estar na mesma situação que você estava antes. Porque a palavra de Deus, ela transforma. Ela tem o poder de mudar a sua vida de uma forma que você não consegue ver mais a pessoa da forma de antes, você não consegue mais enxergar as pessoas da forma que você enxergava antes. E a gente, quando tem encontro com o Senhor, a gente precisa mudar de atitude e precisamos mudar de postura. E em meio às enfermidades, em meio às dificuldades, a nossa vida aqui, meus irmãos, é passageira. Antes, se você reparar, na sua juventude, você queria tanto chegar mais velho, poder ter um emprego, né, poder ter uma vida bem estruturada. Passou-se o tempo em que você sonhava. Hoje você já conquistou. E o que você tem feito com aquilo que você conquistou? Sua felicidade era antes, é agora, ou você está em busca da felicidade? Então, a felicidade precisa estar sendo entregue diante de Deus. E Deus, ele, na verdade, ele dá para você a felicidade. É a felicidade e a paz que excede todo entendimento. Então, que Deus, ele, a cada dia possa falar com você e que eu e você possamos estar sensíveis à voz do Senhor. A nossa paz e a nossa felicidade não se limita nas coisas terrenas. A nossa paz, a nossa felicidade está no Senhor, que fez os céus e a terra, que fez a mim e que também fez a você. Então, que Deus, a cada dia, possa colocar em seu coração a paz e a felicidade que excede todo entendimento. A terceira e última base é a base do regozijo. Esse regozijo significa alegria, prazer, contentamento, satisfação e júbilo. Quando o apóstolo Paulo escreveu, ele não quis dizer que os crentes não podem passar por isso. Muito pelo contrário. A gente tem momentos difíceis, não tem?
tem, mas a gente também tem momento satisfatório, momento de júbilo. O desejo da mulher, pelo menos é o meu desejo, é ter um filho. O meu desejo assim, sempre foi. Então, esse é um desejo. Então, quando a mulher tem um filho, isso para ela é algo satisfatório, né? Quando você alcança... Amanhã é segunda, né? Amanhã você não pensa nada, mas Deus ele te abençoa com algo que traz para você um contentamento muito grande. E ali você tem aquele contentamento. Quando você passa numa prova, quando você ganha um dinheiro que você está esperando durante muito tempo, quando você almeja alcançar alguma coisa e você alcança. Então, nesse exato momento em que a gente vive, a gente alcança as coisas boas. Regozijo, alegria, satisfação, os prazeres que a gente sabe que o mundo nos oferece, mas os prazeres e a satisfação que o mundo nos oferece, a gente pode experimentar com o Senhor e no Senhor, né? Então, Deus ele tem a cada dia transformado a minha vida, tem a cada dia transformado a sua vida, e nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas do cotidiano, a gente tem experimentado o júbilo, o regozijo, a satisfação que está e é no Senhor. Tem um grande ladrão que tem roubado a sensibilidade do relacionamento. Hoje Marcos estava falando, né, e foi uma das coisas que ele estava falando logo mais cedo, e que foi quando eu estava preparando, né, eu já tinha preparado, já tinha falado nesse texto, é que o ladrão ele tem roubado isso, tem roubado a nossa sensibilidade um com o outro, tem roubado a nossa sensibilidade com as pessoas mais distantes, né? A gente não consegue mais ser sensível, a gente só consegue ter o regozijo, a alegria, o prazer nosso. Às vezes, a realização do outro nos causa incontentamento. Muitas vezes, quando uma pessoa, pode ser que é considerado um inimigo para você, alcança algo grande, você fica tisco da vida, fica vesgo. Poxa, por que isso acontece com fulano de tal e não acontece comigo? Né? Então, você tem dificuldade, eu tenho dificuldade, às vezes, de se jubilar, se alegrar com a alegria do outro, se alegrar com o prazer do outro. E quando você se alegra e você tem júbilo com o prazer do outro, você também desfruta disso. Às vezes, a gente, por muito pouco, a gente consegue perder a paz, por muito pouco a gente consegue perder a felicidade, por muito pouco a gente perde o júbilo. Então, o apóstolo Paulo diz, não é difícil você ter júbilo, não é difícil você ter felicidade, não é difícil você se regozijar, porque a sua alegria precisa estar no Senhor. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Deus, ele tem de uma forma muito bonita, gente, meus irmãos. Ele tem de uma forma muito peculiar cuidado de cada um de nós. Dificuldades vêm, problemas vêm, mas a gente não pode perder aquilo que Deus nos deu. É aquilo que excede qualquer esfera da inteligência, qualquer esfera do saber. É aquilo que está aqui. É aquilo que nos dá paz, aquilo que nos dá contentamento em meio às diversidades, em meio aos problemas, em meio ao caos. O mundo não oferece para mim nem para você nada de bom, mas a gente consegue experimentar as coisas boas no Senhor, as coisas perfeitas no Senhor, porque a paz é plena no Senhor, a felicidade é plena no Senhor, e o regozijo é pleno no Senhor. Que a cada dia Deus possa estar movendo o seu poder, o poder do Espírito Santo, que transforma, que convence o pecado, ou convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus a cada dia possa estar trazendo aos corações dos irmãos aquilo que é dele. E não queira nada que não seja de Deus. Assim como a gente não quer nada que não seja nosso, roubar, pegar as coisas do outro que não seja nosso, não queira desfrutar daquilo que não seja de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque os dias são maus, as pessoas são más, as coisas não caminham da forma que Deus queria que caminhasse, que é da vontade de Deus. Mas aquilo que Deus tem para aquele que diz, Deus, eu quero uma mudança, eu quero viver a mudança do Senhor em minha vida. Essa mudança no Senhor vai fazer com que você caminhe em paz de espírito. Eu queria, nesse momento,
Quero perguntar aqui, quem gostaria assim, de responder positivamente aquilo que Deus falou ao seu coração nesta noite, ou aquilo que Deus já vem falando no decorrer da sua vida. Às vezes a gente tem um período na nossa vida que a gente fica sensível ao falar de Deus, mas depois a gente se endurece, depois a gente fica sensível, depois endurece. Quando a gente fica sensível é porque o Espírito de Deus está agindo. Quando a gente endurece o coração é porque a gente endureceu para que a gente pudesse naquele exato momento fazer a nossa vontade, que não condiz com a vontade de Deus. E você gostaria de responder aos estímulos do Espírito Santo, e você entendeu a palavra de Deus nesta noite. E também entendeu, porque às vezes a gente acha que, no momento que a gente diz assim, Deus, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver na plenitude do que o Senhor tem para mim. Não é naquele exato momento, mas já foi um trabalhar de Deus na sua vida, desde o ventre da sua mãe, já foi um trabalhar de Deus na sua vida, na sua adolescência, quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é jovem, quando você é adulto, ou você não percebeu, ou você percebe e às vezes esquece. E você quer responder esse estímulo do Espírito Santo, que você possa ficar de pé, ou se você quiser, que você possa vir aqui à frente, para que a gente possa estar orando por você, e assim, não se sinta acanhada, não se sinta com vergonha, porque acho que isso foi uma realidade de cada um de nós. Eu, quando respondi o estímulo do Espírito Santo, no dia 16 de julho de 1999, no aniversário da igreja, uma sexta-feira, Deus já havia falando comigo há um bom tempo. E naquele exato momento, eu respondi e disse a Deus, Deus, eu não quero mais viver essa vida. E ali, naquele dia, eu vim aqui à frente e respondi aos estímulos de Deus. E minha vida nunca mais foi a mesma. Então, assim, se Deus está falando ao seu coração, se coloque de pé, não tenha vergonha. Eu queria pedir que a igreja pudesse estar em espírito de oração e que o Senhor possa a cada dia falar ao seu coração, que o Senhor a cada dia possa trazer o contentamento, a paz. Se você entendeu a palavra do Senhor, se você quer a paz que excede todo entendimento, se você quer a felicidade que só o Senhor traz, se você quer o regozijo no momento presente e para toda a eternidade, levanta para que a gente possa estar orando por você. Em nome de Jesus. Senhor, neste momento eu quero bendizer o teu nome. Eu quero te louvar porque o Senhor, de uma forma peculiar, de forma que só o Senhor tem, da forma que só o Senhor pode nos dar. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Muito obrigada, Senhor, pelos desafios. Muito obrigada, Senhor, pelas dificuldades. Muito obrigada, Senhor, porque a cada dia eu percebo e sinto a Tua presença nos mínimos detalhes da minha vida. E eu também tenho visto nos mínimos detalhes na vida da Tua igreja, Pai. Senhor, muito obrigada porque a Tua igreja responde os estímulos do Teu Espírito Santo. Senhor, que a cada dia possamos estar sensível a Tua voz, estar sensíveis àquilo que o Senhor quer para cada um de nós, que possamos glorificar o Teu nome através das nossas falas, através das nossas atitudes, através da falta de fala, que a nossa vida seja para glorificar o Teu nome. Muito obrigada, porque o Senhor só nos dá tudo aquilo que precisamos ter. E nós não queremos mais nada do que aquilo que o Senhor acha que precisamos ter. Deus, que possamos ser aquilo que tem a cada dia brotado em Teu coração. Que possamos ser sensíveis ao Teu Espírito. Que possamos, em momentos difíceis, em tempos onde o caos, onde os problemas externos têm afetado a Tua igreja, afetado as nossas vidas, que possamos nos colocar diante do Senhor e dizer ao Senhor, Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não sou ninguém, Senhor, eu preciso do Senhor, sem o Senhor eu não consigo dar um passo. Eu posso até caminhar sozinho, mas eu sei que caminhando sozinho eu caio na masmorra,
mas com o Senhor eu consigo alcançar lugares altos, eu consigo viver em lugares altos, eu consigo enxergar o Senhor nas boas e nas coisas ruins aos nossos olhos. Senhor, continua a falar o coração da tua igreja, continua a falar o meu coração, continua a derramar da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Que a paz que excede todo entendimento possa estar em nossos corações, possa estar em nossas vidas. Muito obrigada pelo privilégio de sermos filhos do Senhor. Muito obrigada pelo privilégio de estar na tua casa e poder estar em comunhão e desfrutar do teu Espírito, desfrutar da alegria que o Senhor nos dá. Em nome de Cristo Jesus. Amém.